Bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar sobre um animal super interessante, o mico-leão dourado. Esse pequeno primata, também conhecido como sagui, é nativo da Mata Atlântica do Brasil e é um dos animais mais ameaçados de extinção. Mas não se preocupe, não vamos falar apenas sobre sua situação crítica, vamos também conhecer mais sobre seus hábitos, comportamento e características únicas. Fique ligado e descubra tudo sobre o mico-leão dourado. Durante anos, o mico-leão dourado foi o sinônimo da luta pela conservação de espécies ameaçadas de extinção no Brasil. É fácil entender o porquê. O simpático macaquinho que raramente pesa mais 600 gramas na natureza cativa com sua penugem dourada e pequena juba ao redor da cabeça. A juba é comum a todas as 4 espécies de mico-leão encontradas apenas no Brasil. No caso do mico-leão dourado, o habitat é a Mata Atlântica do Rio de Janeiro, numa área de 6.000 km². O total de região florestal onde estes animais são encontrados, no entanto, não passa de 500 km² em cidades como Cabo Frio e Saquarema. Este pequeno primata mede entre 22 e 30 centímetros e pode pesar até 800 gramas. O corpo apresenta uma pelagem que varia do dourado ao alaranjado. Os pelos ao redor da cabeça e pescoço são mais longos, formando uma juba. Apenas a fêmea dominante do grupo se reproduz e os demais integrantes auxiliam nos cuidados com os filhotes. Sua principal atividade social é a catação, que além de pedaços de pele morta e parasitas, também serve como uma forma de estabelecer laços afetivos. O mico-leão dourado quase desapareceu da natureza entre os anos 1970 e 1980, quando a população nas florestas do Rio de Janeiro estava sendo dizimada pelo tráfico de animais silvestres e desmatamento e foi reduzida a apenas 200 indivíduos. No entanto, graças a um esforço envolvendo mais de 140 zoológicos em todo o mundo, micos-leões criados em cativeiro foram reabilitados e soltos em reservas do governo brasileiro e particulares, reproduzindo-se e aumentando a população selvagem. Os micos-leões dourados são tradicionalmente considerados monogâmicos, mas estudos mostram que a poliandria é relativamente comum, enquanto a poliginia é menos frequente. O grupo de fêmeas geralmente é liderado por uma fêmea mais velha e a hierarquia entre os machos é sinalizada por marcação de cheiro. Os grupos têm entre 2 e 8 membros e os machos têm a oportunidade de se tornarem dominantes ao ocupar a vaga de um dominante morto de outro bando. As fêmeas podem herdar a posição de alfa da mãe, o que aumenta as possibilidades delas de permanecerem no grupo. A área de vida de cada grupo varia de acordo com a quantidade de alimento disponível no ambiente. Os mico-leões dourados são territoriais e passam muito tempo patrulhando os limites de sua área de vida, para evitar a entrada de intrusos. As vocalizações são importantes para a comunicação entre os membros do grupo e para estabelecer contato com outros grupos. Os micos-leões são animais diurnos e mais ativos nas primeiras horas da manhã. Eles utilizam principalmente buracos em troncos de árvores como sítios de dormida, que mudam diariamente e ocasionalmente, podem usar copas de palmeiras, preferencialmente a uma altura de 11 a 15 metros. Esses animais passam cerca de 33% do dia se locomovendo pelo território, usando cerca de 50% dele em suas atividades diárias. A comunicação entre indivíduos é feita principalmente por vocalizações, sinais odoríferos e expressões faciais limitadas. Eles tendem a ser agressivos com indivíduos fora do grupo e as interações agonísticas não são frequentes em grupos estáveis. A catação é frequente e os machos costumam cheirar as fêmeas, principalmente na região íntima, quando estas estão no cio. Os predadores desses animais incluem aves de rapina, jaguatiricas, cães, cobras, corujas e animais domésticos. As vocalizações desempenham um papel crucial na comunicação dos calitriquíneos, dado as limitações visuais impostas pelo ambiente em que vivem. O mico-leão dourado possui vocalizações complexas e divididas em 4 tipos estruturais: cacarejos, ganidos, trinados e sons não tonais, com vários componentes ultrassônicos. O uso dessas vocalizações não varia com relação à idade, sexo ou grupo. Elas são emitidas em contextos ecológicos específicos e raramente em encontros sociais, como durante o forrageamento, atividades locomotoras em grupo pelo território ou quando animais estão saltando. Acredita-se que muitas vezes essas vocalizações sinalizem estados de excitação, como quando indivíduos estão prestes a compartilhar comida.
As chamadas de longa distância são vocalizações comuns em contextos de defesa de território e evoluíram primariamente dentro de contextos de comunicação intragrupo. A estrutura dessas vocalizações é diferente das outras espécies de micos-leões, mas semelhante à do mico-leão preto. É possível diferenciar quais vocalizações são emitidas por machos ou fêmeas, com exceção dos trinados. Com base nos intervalos entre o acasalamento e o nascimento das crias, foi calculado que a média da gestação dos micos-leões é de cerca de 129 dias. O ciclo estral das fêmeas dura 19 dias, o que é o menor entre os calitrichinchina. No entanto, as fêmeas não possuem sinais óbvios de fertilidade para os machos, o que pode estar relacionado ao sistema de acasalamento poliândrico ou monogâmico dos micos-leões. Pares recém-formados apresentam atividade sexual de 2 a 6 vezes maior do que aqueles formados há mais tempo, e a frequência de cópulas nos primeiros não parece estar diretamente relacionada ao perfil hormonal da fêmea. As fêmeas tornam-se aptas para a reprodução com 15 a 20 meses de idade, mas só terão filhotes com 30 meses, enquanto os machos alcançam a puberdade com 28 meses. Apenas a fêmea dominante se reproduz, inibindo o estro das outras fêmeas. As fêmeas jovens ainda residentes em seus grupos familiares de origem geralmente não apresentam um ciclo estral. Os micos-leões têm um estro pós-parto, permitindo que as fêmeas tenham 2 ninhadas consecutivas na estação mais chuvosa do ano, maximizando a sobrevivência da prole. Durante o período de estro da fêmea, os machos perdem peso, demonstrando que a competição por cópulas é desgastante, assim como o cuidado com a prole. As concentrações plasmáticas de hormônios andrógenos, como a testosterona, são maiores nos machos dominantes durante o período de estro da fêmea, conforme previsto pela hipótese do desafio. Existe competição por cópulas, e o macho dominante é responsável pela maior parte delas em grupos poliândricos, embora em alguns grupos, todos copulem com a fêmea reprodutora. Parece ser mais vantajoso para os machos subordinados esperarem a morte do macho dominante do grupo ou de algum grupo próximo e ajudar no cuidado da prole do dominante, do que procurar grupos distantes para subir hierarquicamente. Isso sugere que a estabilidade de grupos com 2 machos não é necessariamente devido à incerteza de paternidade por parte do macho subordinado. Os micos-leões geralmente dão à luz gêmeos, embora seja mais raro ocorrer entre gêmeos ou filhotes únicos. A reprodução apresenta sazonalidade, com a maioria dos nascimentos ocorrendo entre agosto e fevereiro no hemisfério sul, enquanto em cativeiro, em animais do hemisfério norte, os nascimentos ocorrem entre janeiro e junho. Os filhotes nascem com um peso médio de 60 gramas, mas o peso pode variar. Os nascidos em cativeiro tendem a ser mais pesados do que aqueles nascidos em liberdade, e os filhotes nascidos na estação mais seca do ano tendem a ter um peso menor. A taxa de mortalidade de filhotes de mico-leão é alta em ambos os ambientes. Todos os membros do bando ajudam no cuidado com a prole, mas os adultos são responsáveis pela maior parte do cuidado, e em cativeiro, observa-se uma predominância no cuidado masculino. A mãe carrega o filhote até a 3ª semana. A partir daí, o macho assume a maior parte do cuidado, com a fêmea carregando-o apenas para a amamentação. Embora todos os machos em grupos poliândricos ajudem, a maior parte do cuidado provavelmente é do macho dominante. O filhote pode ser de nenhum dos machos do bando, o que mostra que existe uma certa porcentagem de cópula extragrupo, e já ocorreu adoção em estado selvagem. Durante o período em que o macho cuida da prole, as concentrações plasmáticas de andrógenos diminuem, ao contrário do que é observado no período de acasalamento. A ajuda de outros indivíduos do bando, chamados de ajudantes, parece preponderante para a sobrevivência dos filhotes, visto que bandos com mais de um macho, ou seja mais de um ajudante, apresentam mais filhotes do que bandos com um macho somente. A ajuda do macho parece importante também na sobrevivência da prole e não foi observado fêmeas cuidando de filhotes sem machos. Essa parece ser uma das razões pelas quais a poliginia nos mico-leões é rara, já que se existem muitas fêmeas reprodutivas no bando, o potencial de ajuda paterna diminui com os cuidados e recursos do macho sendo divididos com várias fêmeas. Isso fica evidente com o fato de que bandos poliândricos têm mais filhotes do que os poligínicos. O juvenil vai ficando independente aos poucos, e a partir da 12ª semana, ele quase não é mais carregado pelos adultos do bando. Espero que tenha gostado desse vídeo sobre o mico-leão dourado. Se sim, não esqueça de deixar seu like e comentário aqui embaixo, pois isso ajuda muito o canal a crescer e a produzir mais conteúdos como esse. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder as próximas novidades. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.